Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu estou um pouquinho nervosa porque... Tá. Um pouquinho nervosa porque sempre que falar sobre isso é emocionante. Falar sobre o que Deus fez na minha vida e no meu relacionamento conjugal também é muito emocionante para mim. E eu vou começar falando uma frase que eu ouvi desse senhor que está em pé, andando para lá e para cá, tirando foto. Eduardinho. Eu já contei uma parte desse testemunho na célula e um dia ele falou assim, que a gente tem que entender as coisas que Deus faz, mas não é o porquê, é o para quê. Não é Deus, porque o Senhor está fazendo isso, mas é Senhor, porque o Senhor está fazendo isso. Para quê? Para que o Senhor está fazendo isso na minha vida? E eu demorei a entender isso. E o louvor agora falou uma coisa que define bem a minha pessoa, que é improvável. Eu vim de uma família muito pobre e na rua que a gente morava também era uma rua assim de pessoas menos favorecidas e que ali tinha tudo menos a presença de Deus, tinha menos pessoas que queriam buscar Deus, mas eu fui escolhida. E eu tenho certeza que eu fui escolhida não foi na minha adolescência. Eu fui escolhida quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, porque o Senhor faz perfeitamente. Mas eu não vou... Hoje o meu testemunho é mais relacionado à minha área conjugal. Que para contextualizar melhor, eu casei em 2022, julho de 2022, no dia 29 de julho. E no dia mais ou menos 15 de agosto, eu já estava na casa da minha sogra, morando eu, meu marido, meu sogro, minha sogra. E assim, meus sogros são um casal maravilhoso, eles sempre me trataram perfeitamente bem, eu nunca tive problemas assim no relacionamento por causa dos meus sogros, nunca, pelo contrário. E só que em 2022 mesmo, quando a gente foi para lá, eu comecei a ter muitos problemas com meu marido, em várias áreas. E com meses de casamento, ainda nesse ano, eu falei assim para ele: eu vou arrumar minha mala e eu vou embora. Eu não quero continuar aqui, eu acho que é melhor a gente pensar, porque eu acredito que não é isso que eu quero agora, e nem é o que você quer, e eu também acredito que você não vai mudar. E eu tenho a minha família, principalmente do lado da minha mãe, tem muitas separações. Então, e a gente sempre falava que isso era como que a gente fala? Maldição hereditária. E eu comecei a colocar na minha cabeça, falando, eu acredito que eu vou estar entrando aí na fila, porque o meu relacionamento, o meu casamento não está dando certo. E parece que assim que eu fui no cartório e assinei o papel, parece que Satanás ele falou, é agora. Você estava muito de boinha, mas agora eu vou me levantar. E ele começou a se levantar de uma maneira até eu chegar nesse ponto e eu falar, olha, realmente eu cheguei e falei pro meu marido, eu arrumei as minhas malas, falei, tô voltando para casa dos meus pais. Ah, não, vamos conversar melhor. Eu falei, tá. Fiquei, vamos tentar mais uma vez, quem sabe, né? 2023, eu vim a Porto Feliz, meu marido começou a trabalhar e eu vim a Porto Feliz. E aqui eu fiquei encantada. Fiquei encantada com os irmãos, com a igreja. Eu já vim aqui conhecendo a primeira igreja batista. E eu falava assim para os irmãos, ô irmão, ora por mim, ora por meu marido, para ele ser convencido de vir morar aqui. Por favor, não é? Todo mundo aqui está de prova. Os irmãos mais antigos falavam, por favor, ora por mim. E eu pedia a todo mundo, eu falava, gente, não é possível que os irmãos não estão orando por mim, que ele não se convence de jeito nenhum de vir morar para Porto Feliz. Mas tá, eu vim aqui, eu ia passar exatos 28 dias. Eu fiquei aqui 2 meses. Eu cheguei em maio e só fui embora em julho. Eu não queria ir embora de jeito nenhum. Eu já mandava mensagem pro meu marido, eu falava assim, olha, eu acho que eu não vou embora não, eu vou ficar aqui. Aí ele falava, menina, pelo amor de Deus, deixa de besteira. E eu estava aqui, né, no colo do pai, da mãe, estava super confortável. Eu falei, eu vou sair daqui para quê? Se lá eu estou cheia de problema. Problema esse que eu acho que eu não vou conseguir resolver. Eu falei, que nada, eu vou nada. Até que eu falei, não, eu tenho que ir lá pelo menos dar uma satisfação. Qualquer coisa eu vou e volto. Fui. Cheguei, meu marido, a família do meu marido é uma família muito pobre. Eles nunca tiveram condições.
Então, assim, sempre foi aquela vida mais apertadinha. E aí ele tinha acabado de arrumar emprego e ele estava ganhando muito bem. E a gente sabe que tem um momento que quem não recebe nada e começa a receber alguma coisa, enche os olhos. O dinheiro, para quem já é fraco, ele enfraquece mais ainda. Às vezes eu penso, talvez Deus não faça isso por você, porque Ele te conhece. E no nosso caso, foi exatamente assim. O ego estava lá em cima, falar, não, ele já chegou a falar para mim assim, olha, a única coisa que eu preciso é meu dinheiro mesmo. Preciso trabalhar e o dinheiro, o resto, não estou nem aí. E aí eu fui e começou a luta que já estava grande e ficou pior. E era uma choradeira, e era uma ligação para o pai e para a mãe. Eu falava, olha, sério, não estou aguentando mais. E hoje, foram durante 3 anos, mas hoje, quando eu paro para lembrar, parece, na época, foi uma eternidade tão grande para o milagre chegar, mas hoje parece que foi tão rápido. Quando eu volto assim para fazer uma retrospectiva, parece que passou assim. Eu falei, nossa, eu estava vendo o meu caderno, as coisas que eu anotava no meu caderno. Aí eu falei, nossa, gente, já começou por aí 2022? Eu achava que tinha sido depois, mas na época era uma eternidade muito grande. Foi muito sofrimento. Até que, como meu marido arrumou emprego e ele ganhava dinheiro, e eu estava só em casa, eu me sentia completamente, assim, insegura. Eu achava que eu era menos do que ele, porque ele tinha emprego e eu não, então eu pensava assim, nossa, eu sou um nada, e ele é tudo. E ele, como médico, ainda mais numa cidade que a gente foi, que é de 2.000 habitantes, a cidade endeusava ele. Fala, nossa, lá o médico é tipo assim, meu Deus. É quase um deus na terra, lá na cidade onde a gente morava. E todo mundo, sabe? Aí vai levantando ele, a mulherada ia se achegando e foi criando aquela insegurança. E quanto mais insegurança, mais brigas. E aí era uma briga todos os dias eu cobrava. Eu falava, olha, você está fazendo isso, isso e isso. E aí parece que quanto mais eu falava, olha, você está fazendo isso, isso e isso, parece que ele falava, aí que eu vou fazer mesmo. Se eu falasse, não faz isso porque eu não gosto, ele falava, pois eu vou fazer. E eu ia brigando, e todo dia eu arrumava uma briga, sabe, que eu estava da intriga mesmo, eu estava da confusão. Eu estava assim, esperando um fiozinho para me falar, é aqui. Se deu essa brechinha, eu já vou arrumar uma briga. E aí um dia ele falou assim para mim, olha, eu não tenho vontade de voltar para casa. Aqui é uma situação tão triste, aqui é um cenário de tanta briga, que eu fico com vontade de ficar no meu serviço, não dá vontade de vir embora mais. E eu já cheguei a falar para ele uma vez assim, nossa, eu amo quando você não está em casa. Eu amo ficar sozinha. E assim, quando eu era mais nova, meus pais sempre iam pescar. Então eu estava acostumada com a vida de pescaria. E meu marido, ele também é da pesca. Mas quando começou essa confusão, eu fazia questão de não ir, para não ficar na companhia dele. E eu, em vez de eu guardar só para mim, não, eu como uma mulher tola, eu fazia questão de falar, um dia eu falei, olha, eu não vou, que eu queria dar onde que estava por cima, né? Falei, eu não vou, porque eu estou querendo me acostumar com sua ausência, porque qualquer dia desse eu estou indo embora, nós vamos divorciar. E foi até uma coisa que depois ele falou para mim, falou, olha, e ele não falava, mas depois ele falou, isso me deixou muito chateado. Como assim? E eu, nossa, e era assim, era ele me cutucando de cá, eu cutucando ele de lá. E aí, até que no final de 2023, para ser mais exata, dia 11 de novembro de 2023, eu tive um pastor que, por coincidência, tinha uma menina que ela era nutricionista. E eu contratei o serviço dela uma época para ela fazer um plano alimentar para mim. E aí eu comecei a seguir ela nas redes sociais e ela era uma mulher muito temente a Deus. E ela contava muitos testemunhos, não só dela, da vida dela, do que Deus fez com ela, mas de outras mulheres. E eles tinham um grupo de mulheres, onde elas tanto pediam oração, como elas contavam os testemunhos delas. E eu entrei no grupo. E aí eu ficava vendo assim, eu falava, nossa, mas Deus fez tanta coisa bonita na vida de fulano. Eu falei, meu Deus, será que para mim vai ser diferente? Eu ficava, não é possível. E aí, com isso, uma vez eu tive coragem e eu escrevi assim no grupo, meninas, orem por mim,
pela minha área conjugal. Só isso. Porque eu tinha vergonha de contar o que estava acontecendo dentro da minha casa. Eu não ia ficar falando, olha, eu sou muito errada, eu sou isso, eu sou aquilo, estou infernizando meu marido. E meu marido também está fazendo a mesma coisa comigo. Eu fiquei com vergonha, eu só falei assim, ó, ora pela minha área conjugal. E aí, um pastor que estava no grupo, que era da igreja dela, me ligou. Ele disse assim, ele me chama de um jeito engraçado, ele me chama Varoa Canelinha de Fogo. Aí ele disse, fala, Varoa Canelinha de Fogo. Aí eu, meu Deus, já fiquei espantada, né? Porque eu sempre fui da Batista, aí eu falei, canelinha de fogo? Mas tá bom. E ele, o que foi? O que está acontecendo? Eu vi que você pediu oração. E aí foi a primeira vez que, assim, como uma pessoa, um líder espiritual, eu tive coragem de falar o que estava acontecendo. Aí ele falou assim, vamos orar. Você vai fazer um jejum. Eu comecei a fazer esse jejum todas as terças-feiras. E anotar no meu caderno, inclusive eu até trouxe esse caderno ali. E aí eu anotava, Senhor, eu comecei o jejum hoje, está acontecendo isso. Todos os dias eu escrevia nesse caderno. E aí tinha dias que eu escrevia assim, Senhor, hoje com a sua ajuda eu venci. Que eram os dias que eu não falava que eu queria ir embora. Já tinha outros dias que no final da oração eu falava assim, hoje eu não consegui vencer. Eu só terminei o dia, mas eu não venci. Eu quis muito separar. Eu sempre escrevia. E aí tem algumas folhas que estão até meio assim, meio amassadas de lágrima, que eu chorei bastante enquanto escrevia. E continuou. Isso começou em novembro de 2023, mas o levante era cada vez maior. Falei, gente, nunca vai ter fim. Até que ele falou assim, olha, essa moça que te adicionou no grupo, que é nutricionista, ela vai te ajudar. Ela vai fazer um propósito com você. Pensei, será? Aí eu mandei mensagem para ela, ela não respondeu. Falei, eu tô achando que não é aqui que vai ser minha ajuda de jeito nenhum. Falei, ela não está muito interessada, não. E nessa época, outra coisa que eu cobrava muito do meu marido era, vamos para a igreja? Mas eu não ia. Eu falava, você tem que ir para a igreja, mas eu não ia. Aí, depois que passa, eu ficava pensando assim, como que você cobra tanto de alguém uma coisa que você não está fazendo? E eu cobrava dele o tempo inteiro. E eu falava assim também, você tem que ser mais carinhoso. Mas eu era uma porta. Você tem que ser mais gentil. E eu, para cada palavra que ele me dava, era 3, 4 patadas. E aí minha mãe, ela também me dava muito conselho. Ela falava assim, ó, primeiro você tem que começar. Você que tem que ser o diferencial. Depois que você fizer diferente, ele vai fazer também. Aí eu dizia, quê? Eu estou sendo humilhado, porque pra gente, e na minha época ainda mais super imatura, eu falava assim, eu estou sendo humilhada e eu que tenho que fazer. Eu falei, não, isso é um absurdo. Como assim? Eu que tenho que ser carinhosa? Eu falava para ela, jamais. Eu não vou ser carinhosa, não. Eu vou continuar do mesmo jeito. Se ele quiser, ele que muda. Ela, minha filha, não é assim. Eu já passei por um relacionamento, eu sei como é. Eu não aceitava. Aí essa moça, depois de um tempo, ela me chamou. Ela falou, Gabi, nós vamos fazer um propósito todos os dias. E você vai jejuar, e todos os dias à meia-noite, nós duas vamos marcar esse encontro. E você vai, primeiro você vai louvar, depois você vai orar, e depois você vai ler a Bíblia. E eu já tinha feito vários jejuns, já tinha lido a Bíblia várias vezes, mas nunca era como deveria ser. E tinha várias anotações, vários pedidos e vários chororô. Aí eu comecei a fazer. Falei, não, mas tá, né? Vamos fazer. Se ela, uma mulher tão de Deus, e eu vi as coisas dela, é uma mulher admirável, que você olha e você fala assim, meu Deus, eu queria ser igual a essa mulher. Eu queria ter esse relacionamento com Deus igual ela tem. E eu falei, vou fazer. Esse daqui é um exemplo para me seguir, eu vou fazer. E aí começamos. Todos os dias, à meia-noite, e louvor, e oração, e palavra. E eu comecei a ter uns encontros com Deus sobrenatural. Aí eu já comecei a entender que ali não era mais sobre o conjugal, era sobre mim. Porque às vezes, hoje eu entendo que na época eu não entendia, Deus ele te coloca em situações para te buscar. É o famoso, se você não está vindo pelo amor, eu vou te buscar pela dor. E ali eu comecei a ter experiência com Deus que eu nunca tive.
falei, gente, que é isso? Teve dias que eu não conseguia falar. Eu não falava nada, eu só me ajoelhava e eu chorava. Mas parece que Deus, Ele entendia tudo. Parece não, né? Ele entendia. Eu saía com meu coração tão leve. E muitas vezes eu falava assim, eu estou muito angustiada. Ela falava, vai no seu quarto, ora, fecha a porta e ora, você vai ver. E eu ajoelhava e orava e passava. Eu fiquei assim, gente, isso nunca me aconteceu. Porque assim, eu vi que antes eu era uma crente morna. Eu ia para a igreja, depois até eu parei de ir para a igreja, né, uma época. Mas assim, eu só ia por ir. Eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não estava firme com Deus. Eu não tinha momentos de oração todos os dias. Não tinha momentos de palavra todos os dias. De adoração. Eu era somente crente domingueira. Domingo eu vinha na igreja e acabou. E eu falei para ela, cara, eu nunca senti isso em toda a minha vida. Isso aqui, para mim, eu nunca mais quero parar. Aí eu falei para ela, eu estou entendendo que não é mais sobre eu e meu marido, é sobre mim. E aí eu comecei a mudar o meu comportamento, porque aí eu já tive um encontro com Deus. Eu já não era mais aquela brutamontes que eu estava antes. Eu não era aquela patada para tudo, briga para tudo, confusão para tudo. Aí ela falou, olha, você vai ser diferente. Eu falei, vou. Agora eu vou. Falei, eu vou servir meu marido todo dia. Comecei. Eu servi a comida dele, coisa que eu nunca fiz. Falei, vou servir a comida dele. Aí tinha vez que ele estava trabalhando lá, que tinha vez que ele estava fazendo alguma coisa, e antes eu falava assim, tô nem vendo. Fingi que eu nem tô vendo, deixa ele trabalhar sozinho. Eu comecei a falar assim, você tá precisando de ajuda? Eu sabia que a resposta dele era não. Porque a gente já estava 3 meses sem conversar. A gente não falava, não trocava uma palavra. Não era assim, não, a gente conversava o básico. Não, a gente não conversava nada. Se eu ia para o quarto, ele ia para a sala. Se eu ia para a sala, ele ia para o quarto. E assim a gente ficava brincando dentro de casa, cada um no seu canto. Mas nunca... Eu falei, eu vou mudar. Aí comecei. Aí eu falava, você quer ajuda? Ele dizia, não, tá bom. Outro dia, você quer ajuda? Ele falava, não. Aí eu comecei e falei, rapaz, eu acho que eu não mudei não, estou ficando com raiva. Só tá me ignorando. Eu falei, meu Deus do céu, como pode, Senhor? Aí eu comecei a falar com ela, eu não vou querer mais não. Eu não quero mais, eu vou abandonar, chega. E ligava para meus pais também, era um chororô. Ai, pai, eu não tô aguentando mais não. E pai é coração mole, ele não aguenta ver ninguém chorando não. Ele, minha filha, vem embora. Eu vou te buscar. Eu não gosto de ver você assim, não. Eu vou te buscar. Aí um dia, teve uma amiga minha de lá, que ela falou assim, mulher, pelo amor de Deus, não estou aguentando ver você assim, mas não, pegue suas coisas e vai embora. Eu falei, quer saber? É verdade. Arrumei minhas coisas, falei, você me leva na rodoviária? Ela disse, levo. Eu, maravilha, agora sim. Chegou, o ônibus saía 3h30. 3 horas da manhã, eu mandei mensagem para ela, falei, amiga, pode vir me buscar. Minhas coisas estão prontas. Ela, eu não vou ter coragem. Eu falei, mas como assim? Porque ontem você me falou que me levava. Você mandou eu embora. Como é que você não vai ter coragem de me levar? Ela, não, amiga, eu não vou conseguir. Como que eu vou olhar para a cara do Romário depois? Eu falei, ué, com a mesma cara. Eu que quis ir. Não, eu não consigo não, vou fazer isso não. Aí lá vai eu ajeitar minhas coisas no guarda-roupa de novo. Aí o arrependimento vem. Eu falei, meu Deus, pra que eu arrumei essa mala? Agora é trabalho dobrado. E fui indo. E aí, eu falava com essa amiga minha que me deu muita força. Eu falava quase toda semana para ela, não aguento mais não. Ela dizia, fica só mais essa semana. Eu, tá bom, já que você tá me pedindo, essa semana eu vou ficar. Ficava. Na outra semana, a mesma coisa. Teve uma hora que ela se irritou. Ela falou, quer saber? Faz o que você quiser. Aí eu falei, não era isso que eu queria ouvir, não. Vou ficar. Não, de jeito nenhum. Se ela tivesse falado, não vai, não. Mas não, ela falou, faz o que você quiser. Eu falei, não. Aí também não. Pegou pesado. Falei, agora eu vou ficar assim. Falei, não, essa semana eu vou ficar? Tá bom então. Então fica. Vamos continuar. Continuamos. Aí chegou uma hora, eu falei, não, eu estou muito bem com Deus. Eu estava assim, gente, experiência maravilhosa com o Senhor. Falei, era sobre mim mesmo. O Senhor estava querendo, era me moldar.
me mudar, que eu tivesse experiência com Ele para me entender o que é verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. Mas eu fui e falei assim, mas eu acho que o casamento eu não tenho certeza ainda se é o que eu quero. E eu não sei se era isso que Deus queria também. Eu comecei a rever meu namoro. Aí eu falei, eu tô achando que não era isso. Que eu fiz uma coisa que Deus não queria. Eu tô achando que Ele tá querendo me tirar daqui agora. Aí, aí eu falei assim, eu vou embora. Eu mandei mensagem para pai. Pai, você me busca em Goiânia? Aí ele, eu te busco. Meu pai, né, não aguenta, filho, é a cordinha fina do coração, ele disse, te busco. Aí eu arrumei minhas coisinhas, e aí ele falou, só que esse final de semana não vai dar. Aí eu falei, mas como assim? E logo esse final de semana que eu quero ir embora. Ele, não, eu tenho plantão. Aí, se você quiser, eu posso passar, mas não sei o quê. No próximo eu te busco. Eu falei, tá bom, combinado então. Ficamos combinados que no outro final de semana meu pai me buscava. Falei, beleza, maravilha, Deus é bom, vou embora. Era isso que o Senhor queria para mim. Primeiro ele queria me tratar para depois me levar embora daqui. Jurei que era isso. E aí, essa minha amiga disse, olha, eu acho que não é isso. Você está se equivocando. E depois, quando você for embora, você vai se arrepender. Não vai ter como voltar atrás. Aí, nesse meio termo, eu tinha feito o Revalida. Aquele que eu vim aqui semana passada agradecer que eu tinha sido aprovada. Quando saiu a nota, eu fiquei precisando de um ponto. Mas eu esperneei. Que eu deitei no chão. Falei, meu Deus, mas como assim, Senhor? Por que, Jesus? Eu toda hora o porquê. Por que, Senhor? Mas meu casamento já está uma... E além de tudo, reprovei. Eu falei, não é possível. Aí eu disse assim, Senhor, me leva. Eu falei, eu quero é morrer. Comecei a sentir uma dor no peito. Falei, não. Brincadeira. Falei, tá tudo bem, eu consigo viver com essas frustrações, Jesus, estou brincando. O Senhor me levou muito a sério. Falou, não, está querendo morrer? Eu vou te levar. Aí eu falei, não, comecei aquela coisa assim no peito, eu não. Aí eu, meu Deus, me perdoa, Jesus. Na hora eu já levantei do chão do banheiro, que eu estava jogada no chão do banheiro. Levantei e eu, Senhor, me perdoa, não, eu quero viver sim. Não, eu não vou querer morrer por causa de uma prova, nem por causa do casamento, eu estou bem. Levantei, Jesus, está ótimo, maravilha. Aí tá, então tá, vai continuar, né? Quando foi, isso foi tipo numa terça-feira. Aí quando foi na sexta-feira, aí meu marido falou assim, queria conversar com você. Ai, gente, eu tava esquecendo da parte principal, ainda bem que ela lembrou. Eu lá na prova, antes de começar a prova, eu fiz uma oração. Senhor, que em nome do seu Filho amado Jesus, eu passe nessa prova para me separar. Amém. Aí terminei a prova. E era de manhã e de tarde. Quando entrou na de tarde, a mesma coisa. Senhor, que em nome de Jesus, eu falava assim, com convicção, que em nome de Jesus eu passe. Que é para me separar. Que na hora que eu passar na prova, eu separo. Aí até quando saiu, hora que termina, sai meio que um gabarito, assim, o pessoal das páginas com... Quando se termina a prova, sempre tem gente que vai falando, você marcou o quê? Não sei o quê. Aí depois o povo manda um gabarito. Aí eu fui, fiz e tinha dado 60. Aí eu falei, minha mãe me ligou e disse, eu não estou acreditando, não. Eu acho que eu vou reprovar. Aí ela falou, Gabriele, eu te conheço. Eu estou achando que você está fazendo umas propostas muito indecentes para Deus. E eu sei do que é. Aí eu falei, olha, não vou mentir, não. Pedi mesmo. Pedi para me passar que eu vou separar. Ela, meu Deus, e quando você fizer isso, você não vai passar. Mas eu falei, não, vou passar sim, eu tinha certeza. Eu falei, não, Deus vai me tirar daqui. Aí saiu a nota, reprovei. Um ponto, eu ficava pensando em 1000 possibilidades. Eu falava, era aquela questão que eu escrevi, eu devia ter escrevido tal coisa. Nossa, se eu não tivesse escrito isso. Não estou acreditando, não. Aí, na época, eu não entendia, né? Eu fiquei questionando a Deus, fiquei batendo perna, falando, gente, mas como assim, Senhor? Eu só estou pedindo para me passar na prova, mas por que o Senhor não aceita de jeito nenhum? O trem já está tudo ruim. E aí, então, acontece um trem desse? Não.
Falei, não aguento mais não a vida dessa, tudo por causa de uma prova, não aguento mais não, queria morrer. Aí tá, ele me chamou na sexta-feira, a gente estava sem conversar já há 3 meses, falei, chegou o milagre. Antes do que eu imaginava, eu pensava que eu ia sofrer mais ainda para chegar, mas chegou. Aí ele disse, olha, não quero separar não, falei na hora da raiva, eu já comecei a chorar, né, que é com mulher como que é? Aí ele tinha falado assim, eu não te amo mais não, e eu, você falou que não me amava. Ele, não, foi na hora da raiva. E eu, não, tá bom então. Não, você me perdoa? Não, eu te pensei, me perdoa. Ai, chorei. Aí já, eu queria tanto separar, que na mesma hora eu peguei minha aliança, coloquei de volta e mandei foto para todo mundo. Voltei, tô com meu marido. Mandei para a mãe, mandei para minhas cunhadas, que todo mundo sabia também, que onde eu ia eu falava, eu vou tacar o pau nele, que quando eu largar, todo mundo vai falar, nossa, coitada, era tão boazinha, e ele não deu valor. Aí todo mundo que eu tinha falado mal, eu tive que voltar atrás. Mandei a foto, tô com meu marido. Aí eu, meu Deus do céu, e agora fiquei até com vergonha, né? Falei, meu Deus, o que o povo vai pensar? Falei tão mal desse homem. E agora eu vou estar com ele de volta, o povo vai falar, meu Deus, você não tem vergonha na cara, não. E esse pastor, ele estava comigo, ele ligava para mim, ele falava, eu estou vendo ele te pedindo desculpa. Eu falei, tá nada, pastor. Tá não, o senhor está imaginando coisa, ele vai pedir desculpa não, o senhor não conhece? Ele, eu estou vendo, Gabi, Deus já me falou. Aí eu, meu Deus do céu, vão fingir, eu incrédula, né, que eu estava incrédula. E oração também, mas não deixei de orar, não deixei de fazer jejum. Eu não era acostumada com jejum, mas já comecei fazendo de 24 horas. Ele disse, você não quer fazer menos? Talvez você não vai dar conta. Eu, não. Fazer 24 horas mesmo, que eu acho que é 24 horas que o trem vai resolver. 12 horas não vai dar nada, não. Então, 24 horas, e depois eu comecei a fazer na sexta-feira. E sexta-feira, comer meia-noite de sexta-feira, meia-noite de sábado. Tinha dias que eu ficava, meu Deus do céu, eu pensava, Jesus, esse jejum não é para mim, não. Eu acho que eu me precipitei. E na época eu fiquei tão mal que eu perdi, nem foi por causa do jejum, porque o resto da semana eu passava sem comer, mas pelo psicológico mesmo, que estava meio assim, eu perdi 6 quilos. De pura, assim, da situação mesmo, de tristeza e tudo mais. E eu olhava assim, eu falava, meu Deus, estou só um palitinho. Que homem que vai querer um trem desse? A mulher nem se cuida, eu estava com a cara assim horrível. Aí meu pai falava assim, minha filha, vai se arrumar, porque não tem homem. Ele me ligava, e eu assim, com o rosto desse tamanho, inchado, porque eu batia no peito, eu queria separar. Mas no off, eu não queria separar não, Senhor, fazer alguma coisa. E aí meu pai me ligou um dia, ele falou, minha filha, mas você tá tão feinha. Se eu fosse seu marido, eu ia largar mesmo, porque desse jeito, Gabriel, vai se cuidar. Aí eu, não, tá bom então, vou me cuidar. Aí comecei a me arrumar, falei, vou voltar para academia, que eu tinha saído da academia, voltei. Ergui, falei, agora estou maravilhosamente bem com meu marido, mas a gente ainda estava na cidade, e a cidade, vocês conseguem imaginar uma cidade de 2.000 habitantes? 2.000. Era assim, você respirava fundo lá, o outro falava, nossa, fulano está respirando mais fundo. Será que aconteceu? E era uma fofocaiada, nossas brigas também era mais por causa disso, que era tanta fofoca, E aí um dia o secretário de saúde chegou para mim e falou assim, eu quero te contar uma coisa. Eu falei, o quê? E eu estava torcendo para o meu marido ir embora de lá, né? Falei, agora só falta isso, eu ir embora daqui. Mas eu ficava, não, tô tranquila aqui. Aí o secretário disse assim, eu tenho uma coisa para me te contar. Mas você não conta pro seu marido, não. E eu, tá bom. Falei, agora. Vamos contar. Ele disse, olha, vai ter licitação no final do ano e provavelmente o Romário vai sair. Porque já tem outra pessoa que o pessoal aqui, porque sabe como prefeitura é, né? Tem sempre um desonesto ali no meio. Aí ele disse, porque tem uma pessoa aí, um médico, que o fulano de tal lá da prefeitura gosta muito. E ele quer que esse médico venha pra cá, é por isso que eles vão abrir licitação. Aí eu, tá bom, não vou contar nada não. Pode estar. Aí passou uns dias, eu fiquei, ai meu Deus, eu conto ou não conto? Eu conto ou não vou contar? Até que um dia eu falei, quer saber? Deixa eu te falar. Fulano de tal falou pra mim que você vai ser mandado embora. Aí eu, como assim? Vai ser mandado embora. Ai meu Deus, aí começou naquela luta. Mas eu não falei pra ele, né? Mas eu já sabia o porquê.
Porque quando a gente orava, eu falava, Senhor, eu quero sair daqui, mas não é, tipo assim, não é, eu quero sair daqui porque eu não tenho paz aqui. E eu sei que se eu continuar aqui, eu não vou ter paz. E aí eu falava, nossa, mas por que está acontecendo? Gente do céu, nossa. Mas eu já sabia, né? Eu pensava, rapaz, aqui sim, joelho no chão resolve mesmo. Eu já falei, glória a Deus, Deus é bom. Eu vi minhas orações e eu, nossa, meu bem, que triste, né? Oh, que pena. Não, mas a gente vai arranjar outro lugar, pode ter certeza. Aí vinha visitar meus pais. Vamos lá visitar. Ele disse, não, a gente só vai lá visitar, a gente vê como é a cidade. E aí, pai nem tinha emprego, o pai disse, não, se você quiser vir pra cá, tem emprego aqui pra você. Nem tinha ainda. Mas, aí meu marido veio conhecer e falou, quer saber? Vamos pra lá. Que eu acho que se a gente ficar aqui também, a gente não vai ter paz e vai acabar que a gente vai voltar com todas as brigas de novo, vamos embora. Gente do céu, eu falei, meu Deus. Oh, Jesus, eu falava, meu Deus, os irmãos orou por mim mesmo. Que eu pedi os irmãos, né? Ora por mim para mim vir embora para cá, eu falava, os irmãos orou. Eles não só prometeram, não, eles orou mesmo, é verdade. E aí eu, você que sabe. Tá. Eu não vou falar, né? Não, você que sabe, se você não quiser, a gente fica aqui mesmo. Mas por dentro eu, pelo amor de Deus, Senhor, não deixa ele querer, não. Que se ele quiser, eu não vou querer ficar. Mas aí, não, vamos embora. Aí vinha. Chega na parte do revalida. Fui fazer minha prova teórica, que eu tinha reprovado da primeira vez. Cheguei lá, fiz a prova, saiu o resultado, passei. Falei, entendi agora. Entendi tudo, entendi o que o senhor estava falando para mim na época. Aí depois, fui fazer a prática, agora no mês de julho. E aí lá eu falei aqui, né, com os irmãos, que eu senti muita paz, muita paz. Nem acreditei, falei, nem parece que é eu, que eu não sou essa paz todinha. Mas eu fiquei em paz demais. Aí eu fiz a prova, e aí saiu o resultado, passei. E aí que vem o que Eduardo sempre fala para nós. Ele dizia assim, não é o porquê, é o para quê. Aí eu entendi, eu falei, Senhor, hoje eu entendo. Porque se na época o Senhor tivesse me permitido que eu fosse aprovada, eu tinha separado. Então hoje eu entendo o para quê da reprovação. E o para quê da luta. Eu entendo, eu sei que hoje aquilo ali não era tipo assim, não era, como eu falo, não é para te matar, é para te fortalecer. Fortalecer na fé, porque eu estava morna. Eu era tipo... Aí o Senhor, ele queria me achegar, mas como ele tentou por vários anos e eu não dava essa abertura, ele falou, pois eu vou te pegar de outro jeito. E ele me pegou mesmo. E nessa época, eu tive um versículo que eu nunca esqueci, e aí, que ele está em Jó 5. Quando tudo passou, né, quando o turbilhão passou, que eu fui ler a palavra um dia, que saiu nesse versículo, que fala assim, Jó 5, 18. Fala, porque ele faz a chaga e ele mesmo liga. Ele fere e as suas mãos curam. E hoje eu entendo tudo que eu passei. E eu sei que é testemunho, né? Que testemunho, assim, o Senhor te faz gerar um testemunho, não é para você, não é para você guardar para você, não é só para a sua própria edificação, mas para você levantar outras pessoas, ajudar outros casais, porque antes eu não tinha maturidade para fazer isso. Se fosse antes, qualquer casal que chegasse para mim, olha, não estou bem nem casando, eu ia dizer, separa. Mas hoje eu falo, vamos orar? Você não quer que eu faça um propósito com você? Porque eu sei quem foi que me ajudou e eu sei como foi que ajudou. Então, hoje eu entendo o para quê que tudo aconteceu. E eu sou grata a Deus que Ele fez muitos milagres. E esse meu caderno ali, ele é cheio de lembranças do que Deus fez por mim. Porque eu anotei, eu fiz muitas cartas para Deus. Muitas cartas. E muitas vezes eu chorei muito falando com Ele. Mas hoje eu vejo que Ele me ouviu. E queria contar uma coisa que aconteceu um dia, que o mundo espiritual muitas vezes a gente não acredita. A gente fala assim, não é verdade. As pessoas falam, não, eu não acredito nisso de mundo espiritual, não. Mas eu estava vivendo uma guerra tão grande que um dia, de joelhos, eu orei. E quando eu terminei minha oração, eu não consegui me levantar.
eu sentia tanto tremor e eu tinha escrito uma carta. Tinha escrito uma carta para Deus e eu escrevi assim no final: Senhor, tudo que eu escrevi aqui, eu quero queimar. De quem eu sou hoje, de quem eu fui e de como meu relacionamento está sendo atualmente, eu quero queimar. Eu não quero mais viver isso, não. Eu quero queimar junto com essa carta. E eu não consegui me levantar. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Minhas pernas e minhas mãos formigavam. Aí eu fui com muito custo, eu grudei na cama, depois eu me joguei por cima da cama. Aí eu fiquei ali e não conseguia, meu corpo eu não tinha força suficiente para sair dali. E aí, mas assim, passou um tempão até que eu consegui me levantar e eu falei, eu vou queimar essa carta agora. E eu cheguei a tirar uma foto. A carta, ela não queimava. Eu comecei a queimar a minha unha, que estava bem grande. Quando eu colocava fogo, ela pegava o foguinho e apagava. Ela não queimava. Eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui a madrugada toda, mas ela vai queimar. E era o pedacinho. Queimava um pedacinho, apagava. Queimava um pedacinho, apagava. E eu fiquei. Eu fui deitar, eram umas 5 horas da manhã. De meia-noite, quando eu comecei. Falei, mas eu vou ficar. E eu queimei. E o que eu escrevi ali aconteceu. Já não sou mais a mesma. Meu casamento já não é o mesmo, já não é perfeito, gente. Pelo amor de Deus. Ainda está longe de ser perfeito, não está perfeito, não. Mas melhorou muito. É outro casamento, eu sou outra pessoa. E meu marido também. Para a glória de Deus. Agradeço a oportunidade. E olha, se tiver algum casal que estiver precisando, me procura que nós vamos morar juntos.